Olá, galera, tudo bem? Sou o professor William Couto, estamos aqui de volta em mais um dia de gravação. Hoje a gente vai continuar aí vendo ética, mas a ética hoje é um pouco diferente. É o Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, ou seja, é a ética no âmbito do governo do Distrito Federal, beleza? Então a gente tem muitos concursos aí que cobra essa disciplina, então a gente tem que aprender esse decreto, tem que aprender essa ética, mas é muito tranquilo, gente, ela é muito fácil a gente aprender essa ética para você gabaritar. Gente, nós vamos trabalhar aqui hoje com teoria e exercício. Infelizmente, não tem como estudar a ética a não ser através de ler os seus artigos, ler os seus incisos, não tem como ser de outra forma. Então a gente vai aprender através da teoria do próprio decreto, o decreto 1171, bem como através das questões, beleza? Então qualquer dúvida pode me adicionar lá no Instagram, tirar dúvida acerca dessa matéria, que a gente está aqui para isso. É só adicionar lá Prof. William Couto, beleza? Dá essa força aqui pra gente seguir cada dia mais forte. Tranquilo, meus amigos? Então vamos lá, joga aqui na tela aqui o material, vamos seguir em frente. Então, gente, a gente vai ver aqui a questão do decreto 1171. Então, que é o Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Então, nessa parte aqui, eu vou mostrar para vocês uma introdução. E o que seria essa introdução? Gente, seria nada mais que a palavra ética, ela deriva do grego étios e quer dizer caráter, modo de ser de uma pessoa. Gente, a ética ela é universal, como característica, a ética é universal, ela é estudada no mundo todo. Além disso, ela é científica, beleza? Então, a ética ela é científica, beleza? Toma cuidado. O que é ser científica? Ela é estudada mais de uma vez e o resultado sempre vai ser o mesmo. A ética está relacionada a princípios, tá bom, gente? Então, cuidado com isso aqui. E a ética também ela é atemporal. Atemporal. Adicione isso aí no material para você não errar isso na hora da prova. Beleza? Então, o exercício da cidadania é influenciado por questões éticas, tá bom? Então, a moral, ela deriva do latim, gente, morus, e significa costumes. Então, gente, os costumes, à medida que o tempo vai se passando, os costumes se perdem. Então, a gente vai ver as características da moral também. E o que cai muito em prova é isso aqui, ó. A moral é um conjunto de regras adquiridas em uma sociedade. Esse conjunto de regras, gente, pode ser escrito ou não, beleza? Pode ser escrito ou não. Então, vou contar uma história aqui para vocês. Lá em casa, nós somos 3, beleza? E aí, quando a gente era menor, até os 15, 16 anos, minha mãe falava, não, vocês podem sair, mas meia-noite eu quero vocês em casa. Beleza. Aí eu saía, chegava um pouco mais de meia-noite. E um dia eu estava em casa, um sábado, a minha irmã saiu e chegou meia-noite e meia. Aí eu fui falar com ela, falei, você está desobedecendo uma regra da minha mãe. E aí ela me respondeu, você não tem moral para falar de mim. Então aquela regra, gente, não era uma regra escrita, era uma regra informal, que deveria ser cumprido por todos os filhos, beleza? Então a moral é isso, é um conjunto de regras, que pode ser escrito ou não. Na hora da prova, gente, a banca examinadora vive trocando isso aqui, falando que é ética, mas isso é moral, toma muito cuidado com isso na prova, beleza? Então a moral está relacionada aos hábitos, são os hábitos, os costumes, as tradições e os tabus. Então, gente, a moral, o que eu quero que você aprenda? Que a moral, ela é temporal. E a moral, ela é mutável. Beleza? Ela muda com a medida que o tempo passa. E aí, eu deixei um espaço aqui para você colocar uma dica. Tanto a ética, bem como a moral, influenciam o exercício da cidadania. Então, anota aí. Tanto a ética, bem como a moral, influenciam o exercício da cidadania.
Ok? Tranquilo? Então, essa aí foi a dica 1. Moral e ética influenciam o exercício da cidadania. Beleza? Moral / ética influenciam o exercício da cidadania. Ok? E aí, gente, coloca aí a dica 2. Ética é diferente, então coloca aí, ó, ética é diferente da moral. A ética é diferente da moral. A ética é diferente da moral. Embora no dia a dia, para as pessoas que não têm conhecimento, emprega como sinônimos. Então, gente, a ética é diferente da moral e também não são sinônimos, beleza? Então, se isso cair em prova, você vai marcar o que, professor? Que está errado. Que a ética não é igual à moral. A ética é diferente da moral, igual a gente viu aí no conceito anterior. Embora no dia a dia as pessoas leigas empregam como sinônimos, beleza? Tranquilo, meus amigos? Então, quero que você anota aí, ó, a ética é diferente da moral. De boa, posso seguir aqui? Posso, né? Então, seguindo aqui, vamos devagarinho, vamos lá. Gente, o Código de Ética, ele traz aí a primeira coisa, o Decreto 1171, que é o Código de Ética dos Servidores Públicos Civis do Poder Executivo Federal. Ele traz aí, no seu inciso 1º, as regras deontológicas. Então, vamos lá. O que é regras deontológicas? Gente, regras deontológicas são regras de conduta. Regras de conduta. Então, o servidor público federal tem que ter conduta, e essa conduta ela deve ser aplicada na administração pública. Tranquilo, meus amigos? Então vamos lá. O que diz o inciso 1º? Vamos aprender esses incisos aqui, gente. Não tem como ser diferente disso. Então, olha só o que ele diz. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais... E a consciência dos princípios morais são primários maiores que devem nortear o serviço público, seja no exercício do cargo, função ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição do serviço público. Vamos lá, então vamos comentar esse inciso primeiro. Primeira coisa, gente, quando ele fala assim, ó, a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primários maiores que devem nortear o servidor. Não existe hierarquia aqui, tá bom, gente? Não existe hierarquia entre esses princípios, entre os princípios. Tem muitas questões cobrando isso. Não existe hierarquia entre esses princípios. Outra coisa que eu vou colocar aqui, ó. Você tem que ser ético. Você tem que zelar por esses princípios no exercício do cargo, ou seja, no seu trabalho, mas também fora dele. Então, ó, você tem que ser ético no exercício do cargo e fora dele. Então, fora dele, gente, quer dizer no seu momento de folga, quando você está na sua casa, quando você está com seus amigos, você tem que continuar sendo ético? Sim, beleza? Então, isso aqui é importante para a gente aprender. Primeira coisa, a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a constância dos princípios morais, que são os primários que norteiam aí
o servidor público, não existe hierarquia entre esses princípios, cai muito em prova. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, que você tem que ser ético no exercício do cargo e também fora dele. Beleza? Então matamos aí a explicação do inciso primeiro. Vamos para o segundo. O segundo diz assim: o servidor não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Beleza? Aí ele diz, consoante as regras contidas no artigo 37 da Constituição. Então, gente, ele está dizendo o seguinte, que o servidor público, ele não tem que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente naquilo que for honesto e desonesto. Tem que aprender isso? Tem, gente. Então, o servidor não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta, no exercício do cargo e também fora dele. Beleza? Além disso, ele não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Beleza? Então é isso aqui que você tem que saber e é isso que cai em prova. Vamos seguindo em frente. Seguindo em frente. Olha só o que você tem que aprender aqui. A moralidade da administração pública não se limita. Então a moralidade não se limita à distinção entre o bem e o mal. Beleza? Aí, devendo ser acrescida pela ideia de que o fim sempre é o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Então, gente, esse inciso aqui, ele cai muito em prova. Então, tem que trazer uma coisa aqui para você não errar isso aqui. Então, vamos lá. A moralidade, gente, não se limita na distinção entre o bem e o mal. Ela deve ser acrescida sempre do bem comum. Então, gente, o que é o bem comum? Vou até colocar aqui, bem comum. O bem comum é uma coisa boa, é o serviço público prestado de maneira eficiente, tanto pelo cidadão, bem como para a administração pública. Então, quando ele diz bem comum, é uma coisa boa para ambas as partes. Beleza? Seja para a administração pública, seja para o particular. Tranquilo? Então, isso é um bem comum. Além disso, gente, tem que ter equilíbrio entre legalidade e finalidade. Então, o que ele está dizendo? Que a moralidade tem que ter equilíbrio. Equilíbrio entre duas coisas. Legalidade e, por fim, finalidade. Ok? Então, gente, olha só, o que é a legalidade? Um servidor público, ele só pode fazer aquilo que a lei autoriza, beleza? É a base do princípio da legalidade, que o servidor público, ele tem que seguir a lei, ok? E tem que ter equilíbrio entre a finalidade. O que é a finalidade? A finalidade é o interesse público. Então, no exercício aí da sua função, gente, mesmo às vezes seguindo a lei, você pode ter desvio de finalidade, tá bom? Então toma muito cuidado com isso. Então tem que ter equilíbrio entre legalidade e finalidade. Eu não posso transferir um servidor, a lei, se eu for chefe, ela me dá autorização para a remoção internamente de servidores. Só que eu não posso transferir ou remover um servidor com viés de puni-lo. Beleza? Eu não posso fazer isso com viés de puni-lo. Por quê?
estou ferindo o princípio da finalidade. Tranquilo, meus amigos? De boa? Então vamos lá para o quarto inciso. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos, gente. Então a remuneração do servidor público é custeada pelos tributos, pagos direto ou indiretamente por todos. Todos nós pagamos a remuneração dos servidores, até por ele próprio. E por isso se exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, exigindo-se como consequência em fator de legalidade. Então, gente, o que eu quero dizer aqui para você com base nesse inciso? A remuneração do servidor, é paga por todos nós. Gente, se a remuneração do servidor é paga por todos nós, o que a gente exige? A gente exige que esse servidor seja ético, beleza? Então, assim, por isso, vou até colocar isso. Assim, né? Vou colocar assim. Assim, vírgula. O servidor não poderá desprezar o elemento ético de sua conduta. Gente, então isso cai muito em prova. A remuneração do servidor público é pago por todos nós, inclusive por ele próprio. Então, quando ele compra uma balinha, ele paga o imposto, e esse imposto é revertido, por exemplo, na sua remuneração. Assim, o servidor público, ele tem o dever, gente, ele tem o dever de ser ético, beleza? Ok? Então é isso que você tem que levar para a prova. Ele tem que ser ético? Tem, igual a gente já viu aqui, no exercício do cargo e também fora do cargo. Beleza, gente? Tranquilo? Então tá bom, vamos seguindo em frente. Seguindo em frente aqui, o que diz aí a continuação acerca das regras deontológicas, ou seja, acerca das regras de conduta. Gente, o que eu quero que você aprenda? Vamos lá. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar. Então, gente, o trabalho desenvolvido pelo servidor público deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Então, gente, o trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como um acréscimo do seu próprio bem-estar. Por quê, professor? Porque, como cidadão, esse servidor público integra a sociedade. Ok? Tranquilo. Então não tem muito o que comentar. Quando cai em prova, cai exatamente o que está no artigo. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser acrescido como seu próprio bem-estar. E é o que cai em prova. Como cidadão, ele integra a sociedade. Vamos lá. Esse aqui, gente, cai muito em prova. Ok? Então, o que diz? A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, integra a vida particular. Então, gente, toma muito cuidado com isso, porque às vezes ele troca isso na prova, tá bom? Então, a função pública é tida como exercício profissional e integra a vida particular de cada servidor. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão crescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Então, aquilo que você faz na vida
particular, ela pode acrescentar ou diminuir o seu conceito na vida profissional, na vida funcional. Então vamos destrinchar isso aqui, vamos aprender isso aqui, porque isso aqui cai muito em prova. Então, primeira coisa, gente, vou colocar aqui, ó, a função pública. Então, quem não sabe função pública é o cargo público que você ocupa, beleza? Então, a função pública, primeiro, o que ela é, professor? Exercício profissional. Então, a função pública é o exercício profissional. Ou seja, ela te remunera. Você ganha uma remuneração por desempenhar aquela atividade. Beleza? E essa função pública, ela integra a vida particular. Ela integra a vida particular. Integra a vida particular do servidor, ela integra a vida particular da pessoa. Então, gente, se ela integra a vida particular, aquilo que você vivenciou no seu dia a dia pode acrescentar ou diminuir a sua vida no serviço público. Então, gente, o dia a dia, o seu dia a dia pode fazer duas coisas. Pode acrescer, vou colocar igual está na lei, tá? Pode acrescer ou diminuir. Diminuir o conceito na vida funcional. Ou seja, na vida pública. Então, a função pública é tida como exercício profissional. Integra a vida particular do servidor público e pode acrescentar ou diminuir o conceito na sua vida funcional. Ok? Você pode ser promovido por aquilo que você fez na vida particular, ou você pode ser punido sobre aquilo que você fez errado na vida particular. Beleza, gente? Então toma muito cuidado com isso, porque esse artigo cai muito em prova e eu preciso trabalhar ele com vocês. Beleza? Então você, como servidor público, zela pela sua conduta no exercício do cargo e também fora dele, porque isso está sendo observado. Eu costumo dizer aos meus alunos que, gente, cargo público é um casamento. Você realiza um casamento excelente. Só que você casa com alguém que te dá uma boa remuneração, só que a única coisa que ele fala para você é que você não faça nada de errado. Se você fizer alguma coisa de errado, você vai se responsabilizar por isso. Beleza, meus amigos? Então vamos lá, até agora tá muito tranquilo? Vamos seguindo em frente. Seguindo em frente agora, a gente vai aprender aqui o próximo inciso. Vamos lá. Salvo os casos de segurança nacional, então é uma exceção, ó, salvo os casos de segurança nacional, investigação policial ou interesse superior do Estado ou da administração pública a serem preservados em processo previamente declarado, que é, professor? Sigiloso, nos termos da lei, que é a Lei de Acesso à Informação. A publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem negar. Então, o que ele está dizendo, gente? Que aqui, em regra, o ato administrativo tem que ser publicado. Para quê, professor? Para ganhar eficácia e moralidade. Então, gente, eu trabalho com um contrato, eu tenho que publicar o extrato do contrato firmado entre o governo do Distrito Federal e uma empresa particular. Eu tenho o dever de fazer isso, beleza? É o meu dever funcional. Ok, gente? Agora, tem exceção. O que cai em prova?
todos os atos administrativos têm que ser publicados? Não, o inciso está dizendo quais são os atos que não poderão ser publicados. Eu quero que você aprenda assim. Os atos relacionados a 3 coisas. Segurança nacional, ou seja, plano de guerra, por exemplo. Não tem que publicar, você não vê isso. Investigação policial. Então a investigação não pode ser publicada, tá ok, gente? De boa? Professor, depois que concluiu a investigação, tem lá o autor do crime. Isso pode ser publicado? Aí pode, gente, beleza? Ou atos de interesse superior do Estado ou da administração pública. Ou os atos que o Estado declarar como sigiloso. E aí, eles estão previstos não no Código de Ética, mas na Lei de Acesso à Informação. Tranquilo, meus amigos, de boa? Então, vou colocar algumas observações aqui para vocês, para a gente aprender isso. Ó, o que cai em prova? Todos os atos administrativos são publicados? Não, nem todos. Então, ó, não, vou colocar aqui, ó, não se publica. Então, o que não se publica, professor? Vou fazer um resumo aqui para vocês. Os atos referentes à segurança nacional. E o que é ato de segurança nacional? Guerra, gente. Então, é guerra. O que mais, professor? Gente, onde está o submarino que defende as fronteiras brasileiras? Não sei se vocês sabem, mas nós temos submarino no Brasil, beleza, meus amigos? Eu tive o prazer de conhecer um, é incrível, tá? Então, existe militares da Marinha que faz aí a segurança do Brasil através de submarino, ok? Então, esse é um ato de segurança nacional. Isso não tem que ser publicado em jornal de grande circulação, isso não tem que ser publicado em diário oficial, ok? Depois, professor, o que não se publica? Investigação. Investigação policial. Isso aqui já caiu em prova várias vezes. A investigação policial não se publica para preservar a honra e a imagem do investigado. Isso caiu na prova do INSS, a prova anterior aí a isso aqui. Beleza? Seguindo, gente, vamos aprender mais coisas. Então, não se publica a investigação policial. Após a conclusão da investigação, pode publicar, professor? Pode. Seguindo, os atos de interesse superior. Então, vou colocar aqui os atos de interesse superior do Estado ou da administração pública. Então, gente, esses aqui, administração pública, são os atos que o gestor manifesta-se para que esse ato não seja publicado. Mas existe lá previsão legal, não é? Esse eu quero que seja publicado, esse eu quero que não seja publicado. Não, tudo isso está regulamentado na LAI. O que é LAI, professor? Lei de Acesso à Informação. Beleza? Tudo isso está regulamentado na LAI. O que ele pode não publicar? Beleza? O que é ato de interesse superior do Estado ou da administração pública? Fechado, meus amigos? Mas a regra geral é a publicidade de qualquer ato administrativo. A regra é a publicidade. Para ganhar o que, professor? Eficácia e moralidade. Então, a regra é publicidade. Para quê, professor? Para eficácia e moralidade. Gente, isso aqui é muito bom. Então, as instituições democráticas, eu costumo dizer isso, eu aprendi isso na UNB tem muitos anos. As instituições democráticas, gente, elas têm que publicar os seus atos. Faz parte isso. Você tem que prestar contas para a sociedade.
Então a regra é a publicidade, para ganhar eficácia, para ganhar moralidade, porque o cidadão ele exerce o controle social sobre essa publicação. Ele vê para onde está sendo destinado o dinheiro que ele paga os impostos. Beleza, gente? Aí tem uma exceção. Qual a exceção, professor? Segurança nacional, investigação policial e interesse superior do Estado ou da administração pública. Isso não se aplica. Como cai em prova, professor? Cai em prova dizendo assim, ó, todos os atos administrativos deverão ser publicados? Não, né, gente? A gente aprendeu aqui a exceção. Tranquilo, meus amigos, de boa, fechado aí, muito massa isso aqui. Gente, olha só. Estou finalizando esse bloco aqui agora, depois a gente dá continuidade aqui no próximo inciso. Por quê, professor? Porque esse inciso eu quero fazer um comentário com vocês, bem detalhado, porque ele cai muito em prova, tá bom? Então um grande abraço aí para vocês, espero que você esteja curtindo essa aula, que você esteja aprendendo ética. Ética é uma coisa muito fácil, não tem como ser diferente disso, tá? Uma coisa muito tranquila, a gente tem que trabalhar em cima aí dos artigos do decreto, beleza? Do decreto 1171, que é o Código de Ética do Servidor Civil do Poder Executivo Federal. Beleza, meus amigos? Um abraço então para você e até daqui a pouco. Toma uma aguinha, toma um cafezinho e volta com tudo, ok?